Meus amados e diletos irmãos, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja convosco. Amém. Estamos de volta com o nosso estudo bíblico do Gênesis ao Apocalipse. Estamos estudando o primeiro livro de Samuel. No conteúdo anterior, nós havíamos falado sobre o jejum de Saul e os seus efeitos nos soldados que levaram os soldados a um estado de fraqueza terrível e forçaram os mesmos a cometerem um ato de maldade, isto é, comer sangue ou carne com sangue, violando assim as leis de Deus, a lei de Moisés. Tudo por um ato de irresponsabilidade de um monarca que, ao invés de incentivarem os seus soldados, alimentando-os, dando-lhes esperança, terminou levando esses soldados a pecarem contra Deus. Nesse conteúdo, estaremos analisando a sequência deste jejum mais absurdo, o seu efeito no próprio filho de Saul, em Jonatas. Por isso eu convido você a abrir a sua Bíblia no capítulo 14 de 1 Samuel, versículos de 27 ao 46. Esse texto nos mostra as consequências desastrosas de leis irresponsáveis que, ao invés de ajudar o exército, terminou dificultando as coisas para todo mundo. Jonatas depara-se com um manancial de mel e se alimenta, sem saber da ordem do seu pai. Ele come um pouco de mel, levando a boca, tocando no favo de mel com a vara que carregava em suas mãos. Esta atitude de Jonatas mais tarde levou Saul a fazer uma investigação acirrada para descobrir por que Israel estava falhando nos combates. Ele percebeu que havia pecado no meio do povo, pelo fato de Deus não responder à oração que ele fez diante de Deus, o monarca. Ele percebe aqui que um pecado foi cometido. E Jonatas é achado culpado e confessa que comeu o mel. Isto resulta em uma pena de morte pelo próprio monarca para o seu próprio filho. Mas graças à generosidade e à autoridade e determinação dos soldados, Jonatas foi salvo. São estes os episódios que iremos tratar neste conteúdo. Por isso preciso das suas orações para continuar nesse projeto maravilhoso de analisar as Escrituras com a finalidade de levar você a uma vida devocional com Deus, compreendendo a sua palavra.
Observe o que diz o versículo de número 27 da palavra do Senhor. Jonatas, porém, não sabia do juramento que seu pai havia imposto ao exército, de modo que estendeu a ponta da vara que tinha na mão e a molhou no favo de mel. O que nós percebemos aqui é que Jonatas, como ele era um homem de fé, sempre em conexão com Deus, ele estava tão ligado à sua fé e a Deus que nem percebeu o decreto infame de seu pai. Jonatas estava à frente. Jonatas estava diante de um manancial riquíssimo em alimento. E assim não estava presente quando Saul fez esse decreto infame. Quem está com Deus sempre está no lugar certo e ausente nos lugares que traz prejuízos e derrotas à vida espiritual. Quem tem fé em Deus, evidentemente, sempre é conduzido para a abundância, para a vitória, para as coisas importantes da vida. Observando isto e analisando os nossos dias, em uma época em que vivemos de aparências religiosas, onde falsos profetas, mercenários, falsos pastores, eles terminam elaborando leis, decretos, falsas doutrinas, todo tipo de ordens com argumentações para prenderem as suas vítimas ao seu bel prazer. São leis injustas que terminam levando você a pecar contra Deus, pois são leis que não estão embasadas nas Escrituras. E você muitas vezes, por não ser um bom leitor da Bíblia Sagrada, termina se tornando uma presa fácil dessas pessoas, desses mercenários. Elaborar um decreto que termina dificultando a vitória dos soldados, pois foi exatamente o efeito que trouxe esse jejum de Saul. O homem desviado de Deus sempre termina dificultando tudo para o grupo, para os seus, para a sociedade, para o governo, enfim. Jonatas logo foi avisado pelos companheiros do que estava acontecendo. O versículo de número 28 diz o seguinte: os soldados disseram para ele: seu pai conjurou expressamente ao povo, dizendo: maldito seja o homem que comer hoje algum manjar. E por isso o povo desfalecia. Você já percebeu, meu irmão, a gravidade das coisas quando Deus está ausente daquele sistema? Quando Deus não está presente em nossas vidas, o prejuízo é avassalador. Todo mandamento
doutrinas, leis, conforme disse, ordens, que vai contra as escrituras sagradas, criadas por esses falsos profetas, mercenários, falsos religiosos, só tem um resultado: fazer as pessoas desfalecerem. Um jejum desordenado, incoerente, um jejum completamente fora dos padrões de Deus, levou o exército a desfalecer. E como um exército faminto pode vencer uma guerra? Saul, um rei tirano, um rei desviado, um rei ímpio. E como é triste quando uma nação é governada por ímpios. E diz um salmo o seguinte: bem-aventurado é a nação cujo Deus é o Senhor. Como é bom quando as nações reconhecem que há um Deus acima de todas as coisas. E acredite, Deus está movendo as nações da terra de direita, que reconhece os limites humanos, os seus deveres e os seus direitos. E o diabo está usando algumas nações que emergiram do submundo da ignorância para tentar destruir a direita no planeta. Mas se esqueceram que Deus está no controle de todas as coisas. Mas é exatamente isto que ocorre quando um líder elabora leis que vai contra as escrituras e, ao invés de lhes conceder vitórias e um governo glorioso, a tendência é ir se afunilando, destruindo-se a si mesmo por falta de coerência e sincronia com o Deus de toda a terra. E exatamente o que esses líderes religiosos da atualidade fazem. Promovem campanhas e mais campanhas com chavões chamativos, atraentes. E vocês passam nos outdoors da vida e vê ali os conferencistas, pregadores e cantores dentro de um padrão visual de dar inveja a qualquer cidadão. Apenas aparências, campanhas que não leva você a qualquer lugar ou benefício espiritual para a sua vida. Pelo contrário, são cultos, reuniões que levam você a esvaziar o seu bolso e entregar tudo para esses gulosos cujo ventre nunca se enche. O jejum de Saul deixou um exército desfalecido. O jejum de Saul quase que leva à morte o seu próprio filho, um homem de fé, um homem que, quando Saul estava preocupado em elaborar leis demoníacas, Jonatas estava diante de um manancial com Deus, usufruindo dos benefícios e resultantes da sua fé. Essa atitude de Saul, conforme o versículo de número 29, só trouxe dificuldades para a vitória. Quando Jonatas soube
decreto infame, ele respondeu o seguinte aos seus companheiros no quartel-general: meu pai turvou a terra. Ele quis dizer que Saul trouxe uma vitória incompleta, pois os soldados famintos não tinham qualquer condições de prosseguir com a batalha, devido às suas condições físicas, à desnutrição. Um soldado faminto, um exército faminto não consegue vencer peleja. E por isso Jonatas reconheceu que Saul, com suas leis, o que trouxe como resultado foi turvar a terra. Os soldados não tinham qualquer condição de continuar na perseguição. Leis injustas não ajudam em nada. Jonatas, ele continuou dizendo aos seus soldados no versículo de número 30: se o povo tivesse comido hoje do que achou no despojo dos seus inimigos, não se teria feito agora maior estrago nos filisteus? E todos reconheceram que Saul estava louco, desviado. E o que resultou nesta atitude esclarecedora de Jonatas? É exatamente isto. Saul fez uma investigação minuciosa para saber por que Deus não estava respondendo à sua oração. E é sobre isto que falaremos em o nosso próximo conteúdo, querendo Deus. Como está você? Como está sua fé? Que tipo de líderes religiosos você está buscando seus conselhos? Você colocou em sua vida como seus mentores espirituais? Eu não quero lhe criticar de forma alguma, porque existem muitos homens de Deus na terra. Mas tome cuidado com esses líderes que criaram os seus próprios cristianismos, cheio de leis, de exigências, que só arrecadam, só cobram, e você apenas dá, e sempre está dando, e quando você perceber, descobrirás que está sendo enganado. Então tome cuidado, analise a cumbuca que você está pondo à sua mão. Até a próxima, querendo Deus, onde estaremos analisando a investigação de Saul para saber por que Deus não estava respondendo a sua oração. Fique na paz, em nome de Jesus.